E o Climatê trouxe a Teresina especialistas de vários estados para compartilhar experiências contra desastres ambientais, contra essas interferências climáticas no nosso dia a dia. Um dos convidados é o Luciano Paes, que é o primeiro secretário de Clima do Brasil, lá da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele está aqui no nosso estúdio, veio conversar com a gente, bater um papo sobre o que tem sido feito no Brasil e no mundo, para reverter os efeitos desses desastres climáticos. Nessa pauta, Luciano, boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal Cidade Verde, tudo bem? Boa noite, Nádia. Boa noite a todos os espectadores. E o mundo inteiro debate essa temática clima. A gente tem discutido isso com muita frequência. O Brasil passa por momentos críticos, no Rio Grande do Sul. Teresina é uma cidade que no ano passado já começou a discutir também essa questão. A gente tem também essa condição climática desfavorável aqui no nosso estado. Você me dizia, olha, do ano passado para cá a gente já conseguiu colher alguns avanços. E o que a população pode sentir desses avanços, Luciano? Nádia, o que acontece? Esse é um fenômeno global onde temos impactos locais, Então, a gente tem que atuar de uma forma bem incisiva no território das cidades para a gente proteger vidas. Então, o que a gente vem desenvolvendo lá em Niterói, por exemplo, que foi a primeira secretaria dedicada às mudanças climáticas em nível local do Brasil, a gente começou a construir uma série de instrumentos, uma série de equipamentos, uma série de ordenações na gestão pública para a gente começar a adaptar a cidade aos eventos climáticos extremos. Então, a gente iniciou todo um trabalho ligado, por exemplo, à educação climática nas escolas, com capacitação dos professores. A gente começou a desenvolver uma linha de mobilidade sustentável, A gente começou a avançar na gestão pública focada, por exemplo, em compras sustentáveis, em equipamentos sustentáveis, não só de energia, mas também fazendo toda uma alteração cultural, que é isso que o processo agora especificamente nos cobra. Que aí a gente vai justamente aonde deve ser iniciado tudo isso, Que é nessa mudança cultural, na forma do homem agir e interagir com o meio ambiente, Exatamente. A gente, enquanto sociedade, ao longo do século XX em especial, a gente sacrificou muito a natureza, Então, essa natureza nos está dando uma resposta hoje negativa. E o que a gente precisa, de fato, então, é trazer a natureza para dentro do processo da gestão pública, Então, é isso que a gente tem feito em Niterói, é isso que aqui a gente está desdobrando em Teresina, para a gente ampliar, por exemplo, as áreas verdes, trazer uma cidade mais esponja, para que a gente consiga absorver melhor as águas das chuvas, Esses eventos climáticos que estão acontecendo no sul do país, por exemplo, é uma resposta a uma cidade muito impermeável, a uma cidade onde não se pensou, por exemplo, a natureza fazendo parte, ao contrário, Então, a gente acabou gerando cidades mais para carros, mais para rodovias, mais para prédios e menos para pessoas na integração com a natureza. Então, esse é um processo extremo, E esse processo extremo cada vez mais será recorrente por conta das mudanças climáticas. O que acontece agora lá no Rio Grande do Sul é realmente extremo, A gente está falando aqui de um estado que é muito impermeável, como você disse, mas tem muitos rios, tem muitas lagoas, Tem ali o oceano, então... Mas a gente tem outras situações climáticas, como por exemplo aqui a de Teresina. Que experiências do Climatê estão sendo trazidas para cá? Você falava da arborização, para diminuir esse impacto do calor e das temperaturas, das altas temperaturas do nosso estado? Verdade. Aqui em Teresina tem um clima bastante quente e no ano inteiro, O que acontece? A gente está num ambiente agora com ar-condicionado, somos privilegiados porque podemos, por exemplo, estar em alguns estabelecimentos onde a refrigeração ela esteja controlada, mas imagina as pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente. Então, nesse sentido, a gestão precisa focar nessas pessoas mais vulneráveis, nos territórios mais vulneráveis, para que a gente reduza esse desequilíbrio tão grande entre as classes no que diz respeito ao impacto das mudanças climáticas. Então, Teresina tem se proposto a fazer programas sociais específicos para essas populações, desde a arborização urbana, incentivando as áreas principalmente próximas dos rios, em áreas onde você tem uma habitação, por exemplo, mais vulnerável, mais precária, para que a gente consiga, em algum evento extremo, reduzir os desastres. E olha que a gente já vem aí com temperaturas
aumentando, temperaturas as mais altas registradas nos últimos anos, que aconteceu agora em 2023, isso no mundo inteiro, né? Quer dizer, o reflexo de tudo que o homem tem feito com o nosso planeta já aparece de uma forma muito perigosa e muito desconfortável. Há quem diga até, e a gente também, você que estuda mais o clima e as temperaturas e os desastres, que nesse ritmo a vida humana no nosso planeta fica seriamente ameaçada daqui a alguns milhares de anos. Eu não diria milhares. Não? Eu reduziria um pouco essa escala. O que acontece? Esse é um fenômeno global, como eu falei, com impactos locais. O aquecimento global, né, é um fenômeno que é natural, mas está sendo acelerado por nós, humanos, quando a gente aumenta a quantidade de gases no efeito estufa. Então, a gente está acelerando esse processo de aquecimento, fazendo mudanças no clima global com impactos locais. Então, nesse sentido, os especialistas, pesquisadores, cientistas, por exemplo, do IPCC, da Organização Mundial da Meteorologia, ainda não conseguem definir uma data específica, mas essa data está chegando cada vez mais rápido, né? Quando éramos crianças, a gente estudava as questões climáticas como se fosse uma coisa muito longe, e a gente está nessa realidade atual, né? Então, o que a gente precisa hoje é correr para adaptar as cidades aos eventos extremos e tentar reduzir os danos, né? Porque é nesse sentido que a gestão precisa trabalhar de uma forma mais centrada nesse tema, que sempre foi um tema acessório na política, sempre foi um tema paralelo, né? E não tem dúvida, e principalmente, infelizmente, a partir do desastre que tem acontecido no Rio Grande do Sul, a gente tem que trazer para o centro das decisões, conversar com todos os entes federativos, seja municípios, estados, governo federal, de forma integrada e com uma participação ampla da universidade, das empresas, da sociedade de modo geral. Aí, gente, para a gente sempre jogar as sementes e refletir, né, sobre esse tema, porque a conta chega e já está chegando muito alta para muita gente. Nós conversamos aqui com o Luciano Paes, que é ex-secretário do Clima da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Uma ótima noite.